Boa tarde, distinta plateia. Gostaria de agradecer aqui a organização do evento, em nome da presidente da EBC, Tereza Cruvinel, ao Guilherme Canella, coordenador do Unesco, promotor do evento, pela indicação do meu nome. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado também à presença do Solen, do Luco e da Regina. O painel de hoje nós vamos tratar aqui de conteúdo, qualidade e diversidade. E eu queria iniciar falando aqui uma frase que foi dita há alguns anos, aproximadamente há uma década atrás, mas que definiu o futuro do conteúdo dali em diante, que foi uma frase dita pelo Rupert Murdoch, o magnata da comunicação, dono da Sky Beer, do MySpace, de que o conteúdo é rei, o famoso content is king. E a partir dali o conteúdo ganhou um novo status, e eu cito isso porque eu acho que não é muito diferente a condição do conteúdo para a TV pública. É através do conteúdo e da sua qualidade e da sua diversidade que nós vamos ter que seduzir esse novo público para formar essa nova audiência e esse novo pensamento, como já foi dito aqui antes. Ontem, no painel inicial, a professora Regina citou aqui que ela buscava o que era público, mas também buscava o que era próprio. E eu gostei muito dessa citação. Então, como estamos aqui entre cavalheiros, vou passar a palavra primeiro para a professora Regina. Cada palestrante falará 20 minutos e após a apresentação de cada um, nós faremos as rodadas de pergunta. Então, professora Regina, por favor. Fui pega de surpresa. Toda vez acontece isso. No painel era o Soren, o Lunco e eu. Estou aqui relaxada. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria parabenizar os organizadores desse evento, a EBC, a Unesco, pela belíssima iniciativa, e também ao Conselho da EBC, o Conselho de Curadores, que eu acho que vem fazendo um trabalho seríssimo e que está fazendo reviver em mim a esperança de que os conselhos possam ter mesmo uma função democrática na gestão desses processos. Não é um conselho para inglês ver, e isso é muito bacana, como a maioria dos que nós conhecemos. Antes de eu começar a minha palestra, eu queria dizer um modo de usar a palestra. Se o Vite estivesse aqui, ia achar que eu estava copiando o que ele disse ontem, de fazer um anti-marketing. Eu estou correndo um risco um pouco maior do que o dele, porque o que vocês vão ver nas imagens não vão estar diretamente dentro da minha fala, mas como se fosse a projeção de um fundo da minha fala. Com isso, eu queria um pouco recriar um ambiente que eu acho que tem mais a ver com a forma como a gente apreende a comunicação contemporaneamente, obviamente criando um problema para vocês, que vão ter que interpretar, e um problema para mim, que eu não faço a menor ideia do que vocês vão pensar com isso. Portanto, não busquem uma sincronia exata entre a minha fala, mas é como se fosse um contraponto barroco, é como se fosse um espelho daquilo que está no fundo da minha fala, tá bom? Antes de eu começar a fazer a minha, organizar, para falar aqui para vocês, eu fiquei pensando qual que seria o meu papel nessa mesa, dentro das minhas experiências, há tantos anos pensando nessa questão, e optei por colocar uma visão mais antropológica, que seria a de relativizar os modos próprios da cultura brasileira. E uma coisa que me intriga muito, que eu acho que é um fenômeno cultural, que é essa total adesão à comunicação eletrônica, do povo brasileiro, completo, e não só a comunicação eletrônica da televisão, mas ao rádio anteriormente, que continua da mesma maneira, adesão que não foi substituída por nenhum outro meio, e se mantém nas novidades. O brasileiro é novidadeiro, ele adora uma coisinha, um gadget, etc. Então, tem uma adesão total também à web, a celulares, aos tablets, à internet, que já foi citado aqui várias vezes, às redes sociais.
Então, essa característica, eu não acho que ela seja comum a qualquer tipo de povo. Assim, nós somos um povo comunicativo por excelência e somos ligados culturalmente à oralidade. A meu ver, esse é um dos sucessos, uma das razões do sucesso da adesão ao modelo de comunicação eletrônica que nós temos hoje, que exatamente se volta para essa característica cultural, né? Essa ligação com a oralidade. Vejam-se que a imprensa só chegou no Brasil com a corte portuguesa no início do século XIX. Isso é muito importante, para você saber o seguinte, não havia imprensa no Brasil antes da corte portuguesa vir, não havia prensa no Brasil. Os lusitanos, eles eram muito firmes e eles achavam que a gente não devia produzir comunicação, não devia circular nem transmitir, né? No entanto, isso não impediu que nós tivéssemos literatura, poesia, composições musicais admiradas no mundo todo, né? O nosso maior poeta do período colonial, né, que é o Gregório de Matos, ele viveu no século XVII, portanto, o período dito barroco, né, ele nunca publicou nenhum dos seus poemas. Mas a popularidade da sua sátira acabou lhe custando o exílio na África. Ou seja, ele circulava a ponto de se tornar uma ameaça para o poder, né? E durante muito tempo, mesmo no século XX, algumas importantes autoridades das nossas letras não reconheciam a existência de literatura no século XVII, porque ela não tinha sido escrita, mas transmitida e preservada oralmente. Agora, estranhamente, né, no caso eu estou citando que é reconhecido que nós temos, digamos, um sistema cultural que poderia ser atribuído ao início da nossa literatura no período romântico, com os simbolistas, os parnasianos. Estranhamente, a poesia barroca, do Boca do Inferno, sua aguda visão, né, da colônia, ela continua viva e atual, né? Tem alguns poemas do Gregório, aí, musicados pelo Caetano, Haroldo de Campos, etc., que poderiam ter sido escritos por qualquer um dos nossos tropicalistas, né? Como vocês viram, eu citei anteriormente o McLuhan. O McLuhan, esse ano, comemora-se os 100 anos do nascimento dele. E se é que ele tem razão, a gente talvez tenha se beneficiado do fato de só termos adentrado a galáxia de Gutenberg 300 anos depois do seu advento no século XV. Isso permitiu que durante os primeiros séculos do período colonial pudéssemos construir uma cultura que, segundo Gilberto Freire, se deu num processo de autocolonização. Ou seja, os colonos portugueses, que também eram mouros e judeus, os índios brasileiros de inúmeras tribos e costumes, os africanos escravizados, muitos deles alfabetizados e muçulmanos, bem como os caraíbas jesuítas catequizadores, todos tiveram que aprender uns com os outros para poder sobreviver. Até uma língua foi inventada. Veja que coisa. Uma língua, que era a língua geral, foi inventada, o Nhangatu, para facilitar a comunicação e permitir o trânsito simbólico e material das culturas, obrigadas aqui a conviver em conflito, em condições de desigualdade e de perda étnica. Então, o brasileiro surge dessa ninguém-dade iletrada, não apenas pelo analfabetismo, mas pela falta de acesso a qualquer tipo de publicação, ou seja, o livro, né, o jornal, qualquer coisa que fosse, não fazia parte dos objetos da cultura, né? Então, escapamos, talvez por um tempinho, né, 300 anos, dessa ratio, como diz McLuhan, dessa razão linear da palavra impressa, da sua força de homogeneidade, uniformidade e continuidade, que levaram aos processos gerados pela Revolução Industrial, criando a economia de escala e a perda da consciência universal cosmológica. Talvez, quem sabe, não foi esse lapso que nos deu uma base cultural tão rica e resistente que continua a manifestar e a se reinventar como um mito. No Brasil, o mito sempre funcionou melhor do que o fato e é mesmo capaz de tomar o seu lugar. A nossa imprensa se alimenta disso, bem como a vida política e social, e o seu enraizamento na cultura é atemporal.
A imprensa brasileira surge, então, sob o signo do controle estatal. No caso, a corte de Dom João VI, ele mesmo responsável pela inauguração do primeiro órgão de imprensa, a imprensa régia, 1808, isso. Esse laço inicial entre o poder constituído e a comunicação se manteve ao longo desses 2 séculos, ora em conluio, ora em conflito, ou ora operando com a censura. Até a criação da EBC, em outubro de 2007, ou seja, menos de 4 anos, nunca tivemos efetivamente qualquer política pública que pudesse apontar uma dimensão autônoma, independente e soberana da comunicação pública eletrônica como alternativa à hegemonia da exploração privada e comercial e que também pudesse colocar limites ao controle estatal dos meios eletrônicos. Apesar de já ter sido dito aqui algumas vezes, eu acho que é sempre bom lembrar que a televisão educativa, né, a origem das emissoras hoje ditas públicas, é uma herança da ditadura militar, que via na televisão um instrumento de sua política de segurança e integração nacional. Não só é uma herança autoritária, como a lei que normatiza a TVE de 1968 foi escrita em acordo com os concessionários privados, que não queriam perder os seus privilégios e monopólio. E, infelizmente, por mais que a gente possa relativizar o fato, a maioria dessas emissoras continua à mercê dos governos estaduais a servir como órgão oficial, sem autonomia administrativa e financeira. Então, aí vem uma contradição, né? Se, de um lado, nós temos uma grande aceitação do público da mídia eletrônica, de outro, temos uma oferta limitada de serviços públicos por constrangimentos técnicos, administrativos e políticos. E eu sempre me pergunto se um outro cenário não podia ter acontecido, se nós não poderíamos ter tido outro cenário durante esse período, inclusive depois da nossa jovem, nesse período mesmo da jovem democracia brasileira. Então, de 2004 a 2006, eu queria relembrar esse fato, nós vivemos a única iniciativa de construção de uma deliberação coletiva com respeito ao uso e implantação de uma nova tecnologia, que foi a criação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Infelizmente, o processo foi abortado antes do tempo, né? Nós tínhamos, na época, 16 mil pessoas trabalhando na pesquisa, né, com uma verba de 50 milhões, daquele famoso dinheiro que a Tereza está tentando aí arrancar, né? Eram apenas 50 milhões, né, que era destinado à pesquisa, né? E hoje isso gerou uma lacuna, né? Se nós tivemos alguns ganhos nesse sistema com a pesquisa, mas gerou uma lacuna exatamente na pesquisa de conteúdo para a televisão digital e um conteúdo que pudesse repensar a própria pauta pública da televisão. Hoje eu posso afirmar, como pesquisador, que quem tem condições de produzir conteúdo interativo para a televisão digital são os produtores de eletroeletrônicos que entraram no negócio. Tá? A Sony entrou no negócio do conteúdo, né? As associações com a Google e outras, né? Se você pegar a última televisão da Samsung, você vê que o conteúdo já está ali, né? Não tem que pensar no conteúdo, né? Então são esses produtores de eletroeletrônicos e os laboratórios de centros de informática das poucas universidades brasileiras que criaram e dominam as caixas pretas da televisão digital e não as emissoras públicas. O Sistema Brasileiro de Televisão Digital, o ISDBT, incorporado do Midler brasileiro, também virou uma espécie de mito. Eu costumo achar que é um mito da cobra grande, só que tem 2 cabeças, o Ginga Java e o Ginga NCL, e não deslanchou. Eu até desafio alguém me falar aí que assiste televisão digital aberta e que já baixou o aplicativo na televisão. Se alguém já fez isso, eu gostaria até que depois se manifestasse para mim. Eu faço essa pesquisa, sabe, assim, empiricamente. Nunca achei uma pessoa. Você acha que é o percentual da população brasileira que assiste? É difícil precisar isso. Você pode falar que ela atinge, teoricamente,